Olá, que bom me encontrar de novo com você. Tá no ar mais uma edição do Por Dentro das Marcas, que hoje veio até Campinas, no interior de São Paulo, para conhecer por dentro da empresa Sucão Franchising. Ela é voltada para a produção de alimentos saudáveis, refeições, sucos, açaís. Já estão com 50 lojas pelo Brasil. Se você tem interesse, assim como eu, de conhecer essa marca por dentro, chega mais, porque ela começou como uma lanchonete no centro de Campinas e agora está se espalhando cada vez mais por todo o Brasil. Por Dentro das Marcas está no ar aqui no seu canal Empreender. Assistir é sempre um bom negócio, então vem comigo! Olá, tudo bem, Antônio? Bem-vindo, Gustavo. Obrigado por receber a equipe do canal Empreender, viu? Que é isso, fique à vontade. Bom, gente, a gente vai conversar agora com o Antônio, ele que é CFO, diretor financeiro aqui da Sucão, franqueadora, e eu quero saber já de cara como é que nasce então o Sucão, porque não é exatamente o que a gente conhece hoje, né? Como é que surgiu? Então, o Sucão é muito tradicional em Campinas, né? Era uma marca que meu pai aí carregava há bastantes anos, quando eu e os meninos resolvemos empreender. E a gente abriu uma primeira unidade no Shopping Bandeiras, junto com a inauguração do shopping, que foi ali o nosso piloto, onde a gente aprendeu o que dava certo, o que não dava certo, o que a gente, como gestor, também considerava que estava correto no modelo, o que a gente deveria evoluir. E então abrimos a segunda no Galeria, já com um formato mais com a nossa cara, e pensando já no modelo franqueável, algo que fosse bacana o suficiente para depois ser replicado. E do Galeria serviu de base para a primeira franquia, que então aí veio crescendo e hoje são 50 lojas já. Bom, hoje então, Sucão é referência em alimentação saudável, saladas, sucos, lanches naturais, mas não foi bem assim, quer dizer, ela começa no centro de Campinas como uma lanchonete que era ainda no estilo tradicional, como a gente conhece, que era muito comum na época, né? Sim, exato. A lanchonete que meu pai tinha era mais tradicional de lanches com bacon e o suco, que era a parte saudável que sempre teve aí na nossa raiz, né? Que a gente leva o nome. E depois a gente continua evoluindo num modelo com saladas, pratos saudáveis, sempre os produtos que a gente considera gostosos, mas com uma pegada saudável. Quer dizer, quando a gente fala de alimentação saudável, sempre torce o nariz, né? Ah, mas eu vou ter que começar a dieta, vou ter que comer saudável, eu vou deixar o bacon de lado, vou deixar aquilo que é gordura, o queijo puxa-puxa. Mas na realidade, é uma mudança de hábito que com o tempo você vai percebendo que existe sabor. Existe muito sabor, existe até alta gastronomia, quer dizer, um cardápio rebuscado voltado para uma alimentação saudável. E o dia que você quiser fugir à regra e aí comer o seu fast food, tá tudo certo. Mas eles pensaram diferente, onde todo mundo estava vendo igual naquela época. Quer dizer, naquela época não, agora, né? Isso. Quando que foi essa mudança e por que vocês decidiram mudar? Quando a gente abriu no Bandeiras, a gente ainda seguiu uma linha de lanches com bacon, lanches mais pesados. Isso foi quando? Isso foi em 2012. Tá. E... recente, mas tem aí uns... Agora 11 anos, Exato, né? Exatamente. E depois, quando a gente abriu a segunda unidade do Galeria, como eu comentei, que a gente deu uma atualizada no cardápio, já buscando coisas que não deixassem de ser gostosas, que não deixassem de ser prazerosas, mas que tivessem um quê de natural, coisas direto da horta para a porta, como a gente fala, né? E que trouxessem um bem-estar pós-refeição também, né? Não seja aquela coisa pesada que você fica digerindo ali muito tempo. Mas nunca perdendo esse lado de gostoso, que é uma das nossos pilares aí de produto. Quer dizer, vocês estavam no centro de Campinas, continuaram com aquela loja lá, ainda no mesmo formato, mas foram para o shopping, né? Aliás, essas duas lojas que ele cita, tanto Bandeiras quanto Galeria, são shoppings da cidade de Campinas. Só que ali já é um formato fast food, né? Sim. Quando vocês vão para o shopping, ainda é o estilo da lanchonete do centro, formato fast food no shopping. Isso. Aí vocês entenderam, quer dizer, não está sendo tão rentável, por isso a gente vai inovar e fazer diferente, ou foi algum ímpeto de necessidade de, eu acho que faz mais sentido, meu sentido de vida é trabalhar fazendo alimentação saudável. Qual foi a sacada para virar a chave? Quando a gente entrou no Bandeiras e a gente tinha esses lanches mais pesados, era porque a gente seguiu o modelo, né, que já existia.
mas não necessariamente a gente achava que aquele era o nosso posicionamento, que a gente acreditava que o Sucão era uma marca de alimentação saudável. E esse posicionamento desses lanches não conversava muito com isso. Então, a gente, no segundo modelo que a gente abriu, que a gente já inovou, a gente tirou essa parte de chapa, de hambúrgueres e lanches, e caminhamos para esse lado do saudável, de folhas mais frescas e tal. Então, foi nesse momento que a gente viu que a gente precisava se posicionar, que a gente, numa praça de alimentação de shopping, você não pode... não é que você não pode, você tem que ter um posicionamento claro, né, como marca. E então a gente optou pelo posicionamento saudável como um dos nossos pilares também. Até porque, vamos pensar, quando você está em uma praça de alimentação de shopping, o que mais tem são empresas oferecendo lanches do tipo mais fast food, daquele jeito que a gente conhece, né, que são mais gordurosos. E você quase não vê lanches naturais. Quer dizer, Sim. Essa opção para quem está ali no shopping decide fazer uma refeição rápida, mas sem sair da dieta, sem sair de uma alimentação saudável, principalmente para quem almoça na correria do dia a dia, e aí teria que, de repente, comer um lanche que não está dentro daquele padrão que ela quer, que ela está acostumada, que ela escolheu para a vida. E ali vocês acabaram sendo diferentes. Sim. Quando vocês decidiram isso, vocês entenderam que precisava ter uma marca, né? Quer dizer, o visual precisaria mudar. Sim, também. E como é que foi isso? Bom, indo em direção a esse posicionamento que a gente imaginava que era o correto e que a gente acreditava, também é uma coisa de uma tendência mais moderna, né? As pessoas talvez há 10, 20 anos atrás não se preocupavam tanto com o que elas estavam comendo, de onde vinha o que elas estavam comendo, quanto elas se preocupam hoje. E então a gente, enfim, quando começamos a marca lá no Bandeiras, a gente imaginou que aquela marca antiga do centro, de 1975, deveria passar por uma reformulação. Então a gente contratou um escritório, nesse momento que estávamos abrindo a primeira, de marketing para fazer esse rebranding, né, que se chama. E começamos a trabalhar com esse logo que está até hoje, que a gente considera até hoje muito atual e moderno. E, gente, vamos combinar que Sucão é uma marca muito forte em Campinas. Quando ele fala, era uma lanchonete no centro de Campinas, era bem no coração do centro da cidade. Tanto é que existe uma praça aqui em Campinas que é apelidada Praça do Sucão. Quer dizer, o nome da praça não importa, existe a Praça do Sucão, dada a importância dessa lanchonete para a cidade e que acabou levantando uma ressignificação, né, e levando junto esse novo conceito que é o Sucão, que hoje, como ele explicou, está bem diferente. Hoje vocês então estão com o formato franquia. Sim. Tem loja própria ainda? Como é que funciona isso? Essas lojas que a gente abriu até hoje são nossas. A gente sempre acreditou que a gente precisava testar o que a gente fosse multiplicar depois como franquia. Então até hoje a gente pratica lojas próprias, temos 8 lojas próprias hoje na rede. E tudo que a gente vai lançar, ou que a gente, modelos novos de quiosque, ou alguma coisa que a gente vai mudar no nosso modelo, a gente testa antes como loja própria para aprender, sentir a dor daquilo, ver onde estão as dificuldades, o que a gente de repente não preveu, e daí a gente traz para o modelo de franquia e começa a multiplicar. É isso. Bom, gente, já deu para entender um pouquinho do que é o Sucão, como é que nasceu, esse momento de ressignificação, e agora a gente vai entender um pouco mais na prática dos produtos, da logística, de como faz para distribuir essa marca pelo Brasil e quais são os planos deles para o futuro. Bora continuar esse passeio que está só começando? Então, chega mais, o Por Dentro das Marcas tá rolando, já avisa todo mundo que a gente está no ar, porque o programa de hoje está super legal. Bom, gente, estou aqui agora com o Henrique, ele que é diretor-geral do Sucão, e vai falar um pouco com a gente sobre os produtos. Porque, afinal de contas, a gente entendeu que Sucão nasce como uma lanchonete aos moldes tradicionais de uma cidade de interior, como Campinas, e que, aos poucos, vai se reestruturando, se ressignificando. E hoje ela é sinônimo de alimentação saudável. Só que, para isso, precisa de pensar o cardápio, se renovar, porque, pelo menos no primeiro momento, sou leigo, tá, nesse assunto, eu acredito que não tem tanta variedade, mas na realidade tem, pelo que você estava falando? Tem, exatamente. Primeiro é um prazer estar falando com você, Gustavo. O nome é muito direto, né? Sucão, obviamente, fica claro que a gente vende sucos, mas a gente tem um conceito muito além disso, focado no mercado de alimentação saudável, que é um mercado que movimenta bilhões na economia nacional e internacional, e diferentemente de moda,
é uma tendência já enraizada que vai crescer cada vez mais. Hoje em dia é muito claro para o pessoal os benefícios que se colhem diretamente e indiretamente de se alimentar de uma maneira equilibrada, que é justamente o que a gente preza vender através dos nossos produtos, um estilo de vida no qual você possa conciliar uma saúde boa e se alimentando de produtos saudáveis e acessíveis. Gente, vocês perceberam que a pergunta foi voltada com relação à criação de produtos e ele está explicando exatamente sobre o comportamento do consumidor? Até porque faz todo sentido. Você não consegue criar um produto sem você pensar no seu consumidor, no seu cliente final. Né? Tipo, da minha cabeça eu vou criar um lanche de presunto com abacaxi. Mas peraí, quem é que vai consumir? Será que a pessoa que vai na minha loja, ela saliva por um lanche de presunto com abacaxi? Então, o que ele está falando pra gente é quem é o meu público? O que ele consome? Qual que é a tendência? Futuro. As pessoas, elas pretendem se alimentar cada vez mais saudável. Elas pretendem cada vez mais buscar isso no dia a dia em uma rotina que elas ficam menos em casa. Alimentação fora de casa. Duas coisas importantes que o Sucão hoje procura. E aí ele vai cair exatamente no produto. Né? Hoje vocês têm um mix que não é só suco, como você estava falando. Exato. Né? O que é que tem? Dá exemplos pra gente. A gente é muito forte em sucos e saladas e além disso a gente sempre tem um fator de inovação porque o mercado é muito dinâmico, exatamente o que você falou, uma empresa tem que surgir para suprir uma demanda. E a demanda é justamente essa, se alimentar de maneira saudável, de maneira gostosa e rápida. Então, além dos saladas e sucos, a gente tem wraps, a gente tem pratos saudáveis, a gente tem sobremesas saudáveis que se encaixam em momentos de consumo diferentes do almoço e da janta, né? Tanto no café da manhã quanto no meio da tarde, o açaí, o suco natural, o lanche natural, o creme de iogurte grego, salgados integrais e assim por diante. E a gente sempre preza todos os nossos lançamentos novos, que a gente não é acomodado, a gente está sempre atento a novas oportunidades aí de mercado. Tem que seguir 4 premissas básicas. Ser gostoso, como eu já falei, você está ingerindo o produto, então ele tem que ser bom, senão não adianta. Ser saudável, ser acessível e ser rápido. Como você falou, a gente está num nicho de health e fast food, principalmente em pratos de alimentação em shopping, que é um dos nossos modelos. O pessoal tem uma exigência pelo tempo muito alta. Principalmente quem trabalha fora de casa, tem uma hora de almoço, não quer perder tempo em fila ou esperando o produto. Então, tudo que a gente faz de lançamento de produto norteia essas 4 premissas aí. Ou seja, quer dizer, eles estão sempre trabalhando, pensando nesse consumidor final. E mais do que isso também, né? Ele falou dessas premissas e ao mesmo tempo eu ainda arrisco incluir mais uma, que tem que ser bonito. E para ser bonito esse prato, precisa de alimentos frescos, né? Instagramável. Exatamente. E imagina aquele alface que tá meio passadinho, meio escurinho. Não dá, né? Tem que estar bonito. E isso também impacta na logística. Quer dizer, você vai criar um produto que você vai pensar, nossa, o nosso cliente precisa disso. Mas e a minha operação? Dá conta de entregar? Exato. E, aliás, toda a minha operação, porque a gente não está pensando numa loja só em uma cidade. São várias cidades que ao mesmo tempo vão lançar esse produto e vai ter que dar conta de entregar perfeitamente como está na foto. Perfeito. Todo lançamento envolve não apenas uma análise unitária, você tem que considerar uma série de variáveis e essa que você pontuou é perfeita. A atratividade do produto implica diretamente no quanto que ele será vendido ou não. E vou fazer uma adição também, o iFood, as plataformas delivery, Rappi, também tem uma outra exigência de qualidade do produto. A embalagem tem que ser bonita também, tem, obviamente, preservar a propriedade dos alimentos e tem que conversar com o seu posicionamento de marca. Então, tudo que a gente faz de P&D, de pesquisa de novos produtos, tem que considerar todas essas variáveis aí e não é uma equação fácil. Por isso que tem que ser muito pesquisado, como o meu sócio falou anteriormente. A gente tem lojas próprias nos quais a gente faz piloto de novos lançamentos para conseguir validar realmente a absorção do mercado em relação aos nossos produtos, para depois sim expandir para praças, como a gente está com 50 unidades em mais de 30 cidades. Tem a especificidade de cada local também, cada demanda tem um tipo de comportamento, então isso tem que ser também ponderado e não é uma equação fácil de atingir. Bom, para a gente encerrar aqui esse papo, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando sobre inovação, sobre inclusão de novos pratos, né, novidades no cardápio, e aí a gente precisa saber qual a dose que a gente vai colocar, né? Você consegue mensurar ou dar exemplos pra gente? Porque, por exemplo, o Sucão, ele, se você observa rapidamente e ainda não conhece a marca, você imagina que é um quiosque de sucos, tá? Porque, no primeiro momento, Sucão. Aí você observa, não, tem refeição, então alimentação saudável. E aí depois
ao mesmo tempo é também um quiosque de açaí. Quer dizer, você tem 3 em 1. Como é que funciona para você que vai atender esses públicos? Como é que você faz para colocar na cabeça deles que existem essas 3 empresas em uma e, ao mesmo tempo, como é que você gerencia essas 3 em uma? Porque tem gente que pode lembrar sempre do sucão para consumir açaí. Né? Vai sempre no shopping, por exemplo, vai sempre na unidade perto de casa para comer um açaí. Aquela outra pessoa que vai por causa do almoço. E tem aquela que faz o exercício físico, faz a corrida ou está no shopping e vai pelo suco. E aí? Perfeito, boa pergunta, e a gente vê isso muito na prática. Dentro das nossas unidades, a gente tem perfis de vendas que se diferem entre si. Realmente tem unidades que é muito focada na venda de sucos, tem unidades que vendem muito wraps, unidades que vendem muito açaí. Eu diria que, essencialmente, seus produtos têm que seguir a mesma base, as mesmas premissas. Você não pode extrapolar, querer vender qualquer coisa, abraçar o mundo. Como eu falei, a gente está no ramo de alimentação saudável, então tem que ser coerente os produtos, conversar com isso. O açaí é saudável, o suco é saudável, nossos pratos são saudáveis, saladas. A gente tem essas discussões direto e, obviamente, que o interesse é vender cada vez mais. Só que você não pode perder seu posicionamento como marca. Se a gente colocar milkshake na nossa loja, provavelmente venderá batata frita, mas não é o nosso posicionamento. O nosso core business não é esse. Então tem que se atentar às suas raízes. Eu sei que às vezes é difícil, dá vontade de extrapolar. Como eu falei, não achar, eu gosto disso, vou pôr que vai vender. Provavelmente vai vender, mas às vezes você está desviando o seu caminho como marca, como branding, e você vai acabar tendo um custo a longo prazo maior do que uma eventual venda que você esteja perdendo em não lançar esse produto. E a gente tem esse tracionador, a gente tem 2 épocas distintas no Brasil, né? Verão e inverno, apesar de ser 11 meses de verão e 20 dias de inverno, a gente usa essas épocas para aproveitar e desovar novidades que foram bem estudadas e embasadas antes. Então, todo inverno a gente lança novidades, já que muda o drive de consumo, né? No verão a gente vende muito suco, açaí, no inverno o pessoal tende a buscar algo mais substancial, quentinho, então a gente sempre lança sopa, escondidinho. É uma oportunidade para a gente realmente ver a percepção que o mercado teve dos produtos, que é o que vale no final das contas, e se for alta, eventualmente colocar em definitivo no cardápio. É isso. E sempre lembrar também que é como ele falou, tem um lance de comunicação, né? Se ele colocar batata frita, vai vender. Só que aí a pessoa, de repente, comeu batata frita no sucão. Aí vai ter um dia que ela vai lembrar, nossa, batata frita, tô com vontade de comer batata frita. Só que aí, será que ela vai lembrar do sucão com a batata frita? Porque a maioria dos produtos são saudáveis, talvez ela tenha gatilho para lembrar da concorrência. E não é isso que você quer. E ao mesmo tempo vai ocupar muito da tua logística, porque a gente sabe o quão caro é você ter um estoque, principalmente estoque perecível, que tem que ter giro, senão não adianta você ter um cardápio gigantesco se o seu produto vence na prateleira aí do seu estoque, e aí isso é sinônimo de prejuízo. Mas para falar mais sobre esse assunto, a próxima entrevista vai ser justamente sobre logística, e eu quero saber como é que funciona a logística de uma empresa que são 3 em 1, aliás, 4 em 1, 5 em 1, tudo saudável. Mas e aí, como é que faz para ter tanto produto saudável que é extremamente perecível? Então continua com a gente, porque o Por Dentro das Marcas ainda tá rolando e tem muito mais. Felipe, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo Prazer te jóia. receber aqui. Bom, gente, o Felipe, ele é diretor de performance. Basicamente, é aquele cara que cuida de tudo para performar bem, mas principalmente focado em logística e marketing. A gente vai falar agora sobre logística, porque é pegando o gancho do que eu conversei com o Henrique. E daqui a pouco o Henrique volta também para falar mais sobre a empresa. Mas como é que faz para ter uma logística que funcione atendendo um cardápio que é tão variado para atender um mesmo público? Certo. Acho que é importante entender lá, quando você começou a falar com o Ricardo ali sobre toda a história, que na verdade a logística e toda a nossa operação logística nasceu de uma necessidade e não o contrário, né? Vamos montar uma logística e depois a gente vê o que precisa colocar lá dentro. Então, a gente tinha um restaurante e a gente foi olhando como a gente vai transformar isso numa franquia, né? Quando você transforma numa franquia, você tem que entregar facilidade para o teu franqueado, você tem que entregar quase tudo ali muito mastigado para que ele consiga focar numa gestão
e que os produtos estejam todos muito padronizados. Então isso é franquia, né? Então, nesse caminho de remodelar, né, de sair daquele primeiro modelo que a gente tinha lá atrás e fazer um modelo que a gente fala, isso é uma franquia, tá pronto, a gente foi incrementando, né? Hoje a gente tem uma indústria de alimentos que pega toda a parte de fruta congelada, toda a parte de alimento e tudo que vai ser produzido na loja, tudo isso é pré-preparado numa indústria. Isso é armazenado e distribuído para todo o Brasil. A gente está em 4 estados do Brasil. Isso é distribuído por nós, com uma logística própria, tudo controlado. Assim, dessa maneira a gente consegue ter certeza que a gente vai ter padrão lá na ponta. Então, ela veio de realmente uma necessidade e foi crescendo, né? Ela está sempre ali crescendo toda essa parte de indústria e logística, mas com um propósito muito, muito certo. Facilitar a vida do franqueado e garantir padrão. Quer dizer, bom para o franqueado que já tem meio caminho andado e ao mesmo tempo o cliente, independente da loja que for, vai saber o produto que ele vai comprar. Exato. De repente tem aquele prato preferido, está em outra cidade, vai na loja do Sucão e aí vai ser a mesma qualidade. Perfeito, Agora, essa é a ideia. Onde é que está essa indústria? É uma cozinha única que é de vocês? Ela está centralizada? Como é que funciona também essa distribuição? Cada loja faz o pedido? Conta aí. Tá. A nossa indústria está localizada na cidade de Campinas e o nosso galpão logístico também. Hoje a gente está andando para 2 galpões separados, né? Mas estão 2 em Campinas. E tem também um outro galpão de produção de frutas congeladas que está em Minas Gerais, né? Que é onde a gente consegue fazer todo esse processamento e ele vem para esse galpão logístico para ser distribuído. Então a operação é mais ou menos essa, né? Dentro, assim, nos franqueados, né, eles têm datas programadas semanais, então eles fazem pedidos toda semana, a gente recebe esses pedidos, entende exatamente o que vai para cada lugar e a gente tem rotas pré-programadas que vão ser distribuídas ali por todo o estado. Então, tem algumas rotas em Campinas, uma rota para ali, Praia Grande, Santos, tem uma rota que vai... Curitiba, rota para o Rio de Janeiro, rota para Minas Gerais. Então a gente basicamente divide em 5 rotas, uma vai para cada canto do estado. E os caminhões são de vocês? Sim, a gente tem uma frota própria. Isso que eu ia perguntar, porque tem empresas que preferem optar pela terceirização na hora do transporte, e tem empresa que prefere garantir, né, o seu próprio transporte. Só que aí a gente está falando de ter caminhões próprios, a gente está falando de ter os próprios motoristas, quer dizer, de ter todo esse gerenciamento de uma empresa praticamente, de logística. Sim. E por que essa decisão? Na verdade, a gente usa um modelo híbrido. Então, assim, em alguns momentos, alguns braços, a gente chama um parceiro logístico, né? Então, uma transportadora que vai fazer esse braço final, essa perna final, por exemplo, vamos dizer, para Curitiba. O que acontece e o que a gente acha muito importante, que a gente valoriza muito, a gente sempre olha... quem que é o cliente, né? No meu caso, como responsável de logística, eu tenho que olhar para o franqueado. Então não tem como eu botar na mão de um terceirizado, de uma transportadora, e se isso chegar lá ruim, ou se esse parceiro não for um bom parceiro no longo prazo, eu não ter como agir nisso. Quer dizer, depois que eu mandei, a culpa não é minha. Quer dizer, exato, claro não, que não porque na verdade todo mundo tem parte importante até a hora que o consumidor receber, né, o prato ali na mesa para ele ou em casa através da entrega, né? Perfeito. E acontece, você está trabalhando com um parceiro logístico, ele está fazendo uma entrega, está dando tudo certo, de repente muda alguma coisa e ele começa a não ser um bom parceiro, começa a entregar o produto com deficiência ou atrasado, né? Que é péssimo também. E aí você fala o quê? Você fala, não tem o que fazer? Não, aí você pega o seu caminhão próprio, repensa a rota e fala, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou entregar, vou garantir que tudo está correndo muito bem, até que se encontre um novo parceiro. Mas assim, o grande segredo nosso assim, é não ficar na mão de ninguém e ter certeza que o cliente, que nesse caso é o franqueado, vai receber tudo direitinho, certinho, dentro do padrão, que o cliente vai poder ter certeza que está tudo... Financeiramente, isso é mais caro? Fica elas por elas? É uma opção que vocês têm por necessidade, que você falou, de ter a certeza que o produto vai chegar? Qual que... Olha, existe, né? Eu vou falar do meu mercado, então várias pessoas de logística que talvez trabalhem mais tempo ou que trabalhem com outros produtos, talvez só secos. Que a gente está falando de perecíveis, né? Sim, então, na verdade, toda a parte de perecíveis, o FLV, são produtos que são pedidos localmente. Então, FLV, frutas, legumes e verduras.
alface, tomate, são sempre fornecedores locais, desenvolvidos antes da abertura, né? Porque você não conseguiria fazer uma entrega semanal de alface. Não, isso que eu ia te ficar ruim. perguntar. Quer dizer, você tem a sua cozinha Certo. Campinas, né, que agora vai para 2 galpões. Tem também em Minas, que você falou, né? Minas. Que tem lá a separação das frutas e transforma em polpa para poder distribuir. Limpa e ultra congela. Congela, isso. Mas aí a FLV. E também como que é essa logística da escolha dos produtores, porque também tem que ter padrão, né? Perfeito. Quando você está falando de FLV, você está falando de algo que é um pouco mais tranquilo, né? Por quê? Porque você tem que achar um produtor que tem uma boa qualidade, uma empresa parceira que tem uma boa qualidade, mas você consegue achar algumas ali, você nunca vai ficar na mão, né? Você fala com 3 parceiros, pode ter uma variação de preço, mas essas pessoas vão te fornecer tudo que você tem que é fresco, FLV. No nosso caso, toda a parte de alimentação e as frutas que são nunca polpa, mas frutas congeladas, tudo isso já chega pronto, porcionado e pré-determinado. Então a gente facilita. Então a compra de FLV, que são as coisas que realmente tem que comprar mais fresco, não tem como evitar, tem que ser fresco, tem que ser o mais próximo possível, né? Se poder pegar do pé ali e servir na hora é o melhor dos mundos. Então toda essa parte de FLV fica por conta de uma parceria dos nossos funcionários que estão sempre atentos ao que está acontecendo, sempre, quando vai inaugurar uma nova loja, vamos lá, a gente entende quem que são os possíveis fornecedores e se estabelece isso de uma maneira mais ordenada. Mas é muito bem dividido entre FLV, que é pedidos locais, e toda a parte de que são congelados ou que não são perecíveis, é tudo distribuído por nós ou parceiros. Bom, eu estava na pergunta exatamente sobre a tal da logística através do transporte, né? Sim. E aqui me veio uma questão. A gente estava falando, o que compensa e tal, e aí eu te fiz uma pergunta mais do tipo assim, financeiramente, mas eu acho que não é nem tanto o financeiro, porque isso, obviamente, se não fosse tão rentável, não faria sentido vocês estarem fazendo. Porém, faz de vocês ficarem mais instigados em entenderem mais dessa área, que é uma expertise, por exemplo, de quem faz logística. Sim. Porém, vocês acabam tendo um diferencial de também começar a entender logística. Sim. E isso, conforme a empresa vai aumentando, hoje vocês estão com 50 lojas, de repente isso dobra, triplica, né? E isso expande ainda mais, você vai ter essa expertise em transporte. Vai continuar fazendo sentido? Como é que você vê isso? Olha, é igual o Henrique falou. Ele falou, o mercado é muito dinâmico, a gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo, você não pode ficar estagnado. Então, enquanto a gente está falando, enquanto a gente está caminhando com o que dá certo hoje, a gente sempre está olhando lá para frente e já está conversando sobre possíveis parcerias, caso, né, quando a gente chegar com 100, quando a gente chegar com 200. Você não pode ter um caminho traçado com uma solução só, você tem que ter plano A, B, C e D. Então, a gente vai tocando da maneira que a gente acha que funciona agora, sempre com o plano B, C e o D ali do lado, para que você possa fazer comparativos, né? Você me perguntou, é mais caro ou mais barato? Hoje, é mais barato, mas eu sei qual que é o benchmark, eu sei quanto custaria caso eu precisasse fazer isso de maneira mais nacional, por exemplo. Então, você vai comparando, a empresa vai crescendo, os custos vão aumentando, então você vai sempre fazendo esse comparativo e sempre com um plano A, B, C e D, tem que ter. Quer dizer, não dá para tomar a decisão em cima da hora sem embasamento, sem certeza, né? Uma decisão bem tomada é quando você consegue olhar de fora, olhar o todo, e aí você vai com mais certeza, com mais exatidão. E aí a empresa fica cada vez mais sólida. Bom, então é isso. Eu vou seguir aqui o meu passeio. Daqui a pouquinho, né, ele vai voltar também para falar sobre marketing, comunicação. Adoro essa área, vocês sabem disso. Então, continua nosso passeio pelo Sucão. Aliás, enquanto a gente está falando, devem estar rodando algumas imagens, enfim, da franquia ou de franquias Sucão, para você ter uma ideia de como que é na prática tudo isso que a gente está falando. Até já! Henrique, que legal poder ver na prática tudo que a gente conversou há pouco aqui nesse programa. Gente, sabe o que é mais legal? Vocês não estão sentindo aí, mas nós estamos... Tá um calor infernal em Campinas hoje e dentro do ar-condicionado, que paz, que tranquilidade. A gente consegue curtir muito mais o ambiente, né?
Fundamental. E o calor ajuda a gente a vender suco, não vou negar, né? Tem a ver com o nosso posicionamento. Esse é o modelo de negócio de salão. A gente tem lojas de shopping e salão. Salão, você tem que ter essa preocupação do ambiente agradável, como você falou. Tem que ter uma experiência ainda mais de consumo em salão. Já no shopping, geralmente a gente está em praia de alimentação, o próprio shopping disponibiliza assentos. Então essa é uma diferença entre os dois modelos. Que bacana. Bom, já provei aqui, tá né? Saúde. Gente, muito bom o suco. E eles estavam explicando que o suco aqui é servido em copo de vidro e tem uma explicação. Bom, primeiro que tem tudo a ver com o que a gente está falando de planeta mais sustentável, né? Porque o plástico, ele pode... Olha só, que bonito, gente. O plástico, ele, a gente sabe, né, que ele pode ser mais prático em algum ponto, mas, por outro lado, ele é prejudicial. Mas não é só isso, né? Não, eu vou voltar àquele ponto que você citou da questão da atratividade. O copo de vidro, ele acaba evidenciando melhor as cores do produto e também o aroma da fruta. Como a gente usa frutas frescas, é uma vantagem a mais servi-lo no copo de vidro. Então é uma experiência diferente, além de gerar menos resíduo. A gente tem uma questão muito forte com ESG, que é uma preocupação ainda. A gente não consegue fugir do copo de plástico descartável, principalmente para delivery, em shopping, mas a ideia é torná-los 100% recicláveis. A gente tem feito campanhas para isso. E o copo de vidro acaba conversando nesse sentido também. Sem contar que remonta um pouco às origens do sucão, quando a gente fala que começou com uma lanchonete, que na época também servia muito em copo de vidro, e mais do que isso também, a gente aprecia muito mais, porque o copo de plástico, quando vem com canudo, repara, você toma muito mais rápido, e ele já praticamente do jeito que chega, já você engole e você não saboreia a fruta em si, não curte o momento, não espalha pela boca. Quando a gente fala de etiqueta do vinho, né, que a gente tem que aguçar todos os cantos da boca para poder sentir os vários sabores, isso também é a mesma coisa, aliás, com toda a bebida. Você não toma chopp, por exemplo, de canudinho, né? E aqui também tem esse intuito, esse objetivo. Vocês viram que foi o Felipe que trouxe o prato de salada aqui pra gente. E por que ele trouxe? Porque, aliás, está trazendo mais, ó. Wrap com batata chips, é isso? Chip de batata doce. Por que isso? Porque na realidade a operação aqui ela é simplificada como fast food mesmo, você faz seu pedido, assim que ficar pronto você mesmo retira do balcão. Exatamente. O Felipe pediu faz 5 minutos esse prato e chegaram agora na montagem correta. E a gente tem uma preocupação de ser rápido realmente. Então a gente tem um balcão organizado, ficou pronto o pedido, o cliente retira até lá. Chama a senha, chama pelo nome, a gente tem uma questão de humanização dos nossos clientes também, com o programa de fidelidade. Então, por isso que o pessoal aí do atendimento tem que brilhar, não só no atendimento em si, mas também na velocidade do preparo e em conseguir conectar o produto ao cliente para ele conseguir finalizar a experiência dele. E você sabe que eu frequento... Bom, sou de Campinas, vocês que me acompanham sabem, e eu frequento a unidade do sucão do bairro Cambuí. Fui uma vez lá e na segunda vez já lembraram do meu nome, quer dizer, isso também facilita esse acolhimento, né? Que hoje a gente fala tanto em experiência. Quer dizer, eu não sou mais um, eu sou o Gustavo, que vai até a loja e quando vem você está conversando com aquele funcionário e quebra a barreira de ser alguém que está pura e simplesmente fazendo um lanche para atender o seu pedido. Não, na realidade você faz uma relação, você lembra daquele momento agradável de conversa, de desabafo, de desopilar a sua rotina com alguém que está lá e que você sabe que vai estar lá. Perfeito, e eu vou além até. Tem muitos clientes que voltam por causa das pessoas que fizeram atendimento. Apesar da marca ser bem consolidada, o produto é muito bonito, a gente ouve muito isso. O cliente que volta ali é chamado pelo nome, também chama o colaborador pelo nome, então acaba gerando esse vínculo. É o que o Felipe falou do momento de ir até a loja e o momento de recorrência. Essa tratativa bem feita é que vai gerar recorrência, que é o importante para o sucesso do negócio. E já que no almoço a gente normalmente queria estar em casa e muitas vezes não tem essa possibilidade porque a gente está trabalhando e tudo mais, ter um ambiente que você sinta em casa faz toda a diferença, porque nada melhor do que você, no horário do almoço, já saber onde é que você vai, como é que você vai ser atendido, quanto tempo leva, né? Já tem mais ou menos ideia do cardápio, como é que vai fazer, se de repente você tem alguma restrição, aí o atendente já lembra de você e automaticamente ele já vai saber, não põe tal coisa, é isso. E tem essa possibilidade de você também mexer em algumas coisinhas, porque a gente sabe que muitos clientes têm as suas variações, tem gente que tem restrição alimentar disso, daquilo, e tem que agradar todo mundo. E hoje em dia isso é mais mensurável, né? Tanto pelas ferramentas de aplicativo, o seu pedido é variado na hora, então você tem uma resposta direta de qual foi a experiência do seu cliente,
E aqui em loco também você tem, através do programa de fidelidade, conseguir controlar a recorrência que ele tem na sua loja, identificar se ele está retornando menos ou mais vezes. Isso é um indicativo muito forte de que algo dentro da cadeia está mal feito, o atendimento, a infra da loja, demora no pedido. Então, essa tecnologia utilizada para você entender os movimentos do seu cliente é fundamental, porque, como você disse, cada cliente tem sua demanda, tem sua especificidade, você tem que estar atento a elas. E você costuma ser um cliente surpresa? É que, na verdade, você conhece dentro da rede, né? Eu sou chato. Mas vocês fazem isso, de repente, chamar alguma pessoa mais especializada nisso e ir lá, como quem não quer nada, fazer o atendimento, receber o atendimento e depois avaliar? Sim, a gente chama de cliente oculto. Isso. Pessoas que Então, não são reconhecidas e que vão ter um extrato ali, um recorte de como foi a experiência real do consumidor. Porque, como você falou, se eu for na loja, principalmente uniformizado, o pessoal já sabe, já é uma tratativa que às vezes pode ser diferente. E mesmo a visita avisada também é importante, porque se a visita foi avisada e foi muito bem feita, o pessoal sabe como fazer. Basta replicá-la para todos os outros clientes, não somente para quando é uma pessoa conhecida. Mas é importante ter essas duas frentes, essa visita pré-agendada, para conseguir ter a compreensão do pessoal, dá para fazer, e esse cliente oculto, para conseguir identificar realmente qual é a percepção de valor que os clientes estão tendo naquela unidade. Bom, gente, vamos agora apreciar. A gente encerra aqui, pelo menos esse momento, para poder curtir. Daqui a pouquinho a gente volta para agradecer, né? E falar se tá bom ou não, porque eu não vou aqui ficar puxando o saco de ninguém, tá? Eu vou falar sinceramente o que eu achei. Então espero, né? Outra coisa boa, hein? Tô até na dúvida. Ô Felipe, conta pra mim, velho. Eu consigo fazer pedido aqui pelo site de vocês? Consegue. A gente usa o site para multiplataforma, né? Quando as pessoas entram no site, muitas querem ver cardápio, muitas querem conhecer a franquia, muitas querem entrar no clube de fidelidade. Mas acho que o principal intenção de uma marca de alimentação é vender, né? Então logo aqui já tem um botãozinho para você fazer seu pedido. É isso, que legal. E aproveitando que a gente está falando sobre marketing e comunicação, queria te perguntar quais são as frentes de atuação. Eu imagino que você deve ter uma equipe voltada para o seu público final, para mostrar quais são os pratos, para sentir aquela lombriga que a gente costuma falar, né? Aquela vontade de comer a comida saudável. Ao mesmo tempo, novos franqueados. O Canal Empreender tem muita gente que às vezes se desligou da empresa, de repente tem lá uma grana parada, está querendo ocupar a cabeça, quer empreender, nunca empreendeu, sempre foi funcionário e já quer, de repente, uma franquia para poder já sair com mais tranquilidade, subsidiado, respaldado. Tem esse público também? Como é que funciona isso? É exatamente como você falou. Na verdade, são dois braços, né? Um braço de franquias, né? Um braço de conexão com onde o cliente é um empreendedor, um futuro empreendedor, porque abrir uma franquia é empreender. E tem o braço de clientes, né? Que é literalmente como se comunicar com as pessoas que querem consumir o produto final. Então tem esses dois braços. Legal. E aí você trabalha online e offline para esses dois públicos? Como funciona? Trabalho. Primeiro falando do público final, né? Que é quem vai consumir ali os produtos saudáveis que a gente vende, nosso wrap, a nossa salada. Para esse público a gente tem o fato das lojas físicas. Isso a gente começa a trabalhar o marketing, a gente entende como o primeiro ponto de conexão com o cliente é a loja. A loja tem que estar limpa, ela tem que ser linda, ela tem que ser vistosa, né? As TVs têm que estar comunicando as saladas frescas, os sucos gostosos e tudo isso. Então, toda a loja que a gente chama de PDV, né, que é o ponto de venda, é sempre nosso ponto de partida quando a gente fala de offline de consumo. Né? Telas laterais, vídeos, todas as ações de marketing que a gente faz ao longo do ano, elas sempre são desdobradas para online e offline, e quando a gente fala de offline, elas estão ali na frente da loja, estão ali na lateral da loja, em um banner, nas TVs. Então essa é a nossa frente offline
além de eventos esportivos e outras coisas que acabam tocando mais a marca como um todo, né? Quando a gente fala de eventos esportivos que a gente participa, você não pode falar que ela está vendendo só produto final, mas ela também está fazendo a marca ali para quem pode, às vezes, querer comprar uma franquia e tudo mais. E na parte online, aí a gente tem todas aquelas ferramentas que os empresários que estão nos assistindo já conhecem, né? Que são as mídias sociais, e aí a gente trabalha em várias delas, né? Threads, X, Instagram, TikTok. A gente tem a rede social dentro do próprio iFood, tem muita gente que não trabalha, mas que é bastante importante. YouTube Shorts, e a gente tenta se comunicar com todas elas porque entende-se que plataformas diferentes têm consumidores diferentes, de idades diferentes, com propósitos diferentes, mas que residualmente, né, como na rede social você consegue pegar uma parcela do todo que está lá, você consegue se comunicar direto com aquelas pessoas que têm interesse pela tua marca nessas multiplataformas, né? E por outro lado também, aquela pessoa que passeia por todas as plataformas vai ser impactada o tempo todo. E aí ela vai estar sempre lembrando da sua marca. Por isso é importante você estar em todo lugar. Seja online, seja offline, de repente na tua cidade tem uma corrida importante na cidade, vai lá, marca presença, coloca seu banner, distribui lá o seu produto, de repente, alguns, né? Ajuda, faz, uma parceria. Faz brinde, olha aqui, ó, quanto brinde, ó. De repente você tá lá numa corrida e recebe uma... Como que chama isso aqui? Uma shaker. Uma shakeira. Lá, de repente, vai ser interessante, a pessoa vai gostar de receber, vai levar para casa, coloca lá em cima da cozinha e ela vai sempre lembrar da sua marca. Perfeito. E por aí vai, né? São ideias que você vai criando que é importante. Ah, mas eu vou gastar muito fazendo isso. Será que não é investimento? Vale pensar. Bom, isso é o que você faz com o consumidor final. Exato. Com o potencial franqueado. Para o potencial franqueado, a comunicação ela é um pouco diferente, né? Você está falando de um investimento, então as informações que ela quer são muito mais precisas e detalhadas. Então, a gente trabalha com esse público majoritariamente online, fora algumas feiras e eventos pontuais, mas a gente se comunica com esse público primeiro apresentando o que é o modelo de negócio. Então, de uma forma rápida, explicando o ambiente, qual que é o faturamento esperado, quanto que custa para abrir, informações básicas para que o potencial interessado fale, ok, isso é o que eu estou buscando, pelo menos em termos de o que eu acredito que venda, o que faz sentido na minha vida, né? Eu quero vender hambúrguer e batata frita, eu quero vender salada e suco, né? Isso é muito importante. E cabe no meu investimento, cabe no meu bolso. Partindo desse momento, né, eu acho que quem entende de marketing vai entender um pouco mais, ele começa a entrar em funis de venda, né? Ele vai, se ele interagir com esse vídeo, ele vai começar a receber uma série de e-mails informativos, ele vai receber toda uma pasta com uma documentação muito mais extensa e muito mais detalhes daquilo, porque é isso que vai quebrar as objeções dele e isso que vai fazer ele ter certeza de que é naquilo que ele quer investir. Então, é um processo, como vocês devem imaginar, muito mais longo de conversão, mas que faz parte, que é importante. A pessoa tem que ter certeza que é aquilo que ela quer, senão não é bom para ninguém, nem pra gente, não é bom. Até porque, vamos pensar o seguinte, quando você tem um produto que ele é mais barato, ele vende mais rápido, o giro é mais alto, a logística é um pouquinho mais complicada, é onde você gasta mais tempo, e aí, obviamente, quando a gente está falando de um produto que tem um valor agregado maior, você vai ter que convencer mais o teu cliente a dispor daquele dinheiro, aquele investimento. Né? E aí o que ele está falando é o que hoje a gente fala muito de branding content, o conteúdo de mídia, conteúdo patrocinado, através de vídeos, fotos e por aí vai, que você pega na mão do seu potencial cliente desde o momento em que ele sinaliza a possibilidade de consumir um produto. Aí você vai tirando todas as dúvidas dele com conteúdo, bom conteúdo, né? Tirando as dúvidas de maneira clara, simples e tal. Porque aí isso vai cada vez mais, né, quando você pega na mão dele, trazer a vontade de entrar dentro da tua loja. Entrou dentro da tua loja, aí é seu papel de vender. Aí você vendeu, tá tudo certo. Mas existe esse processo de convencimento que não é tão simples, mas que um bom marketing, uma boa estratégia faz toda a diferença para você sair na frente e o seu concorrente não pegar na mão desse cliente antes e levar ele. Né? E aí são várias as formas, tem que estar ligado o tempo todo, né? Sim, perfeito. Uma das coisas que a gente trata muito, né, quando a gente olha assim para as nossas métricas, né, o que a gente quer trabalhando marketing. Então a gente tem marca,
a gente tem ali o número de clientes que a gente vai conseguir levar para essa loja, tem o ticket médio e tudo isso transforma em faturamento. Mas é isso, o marketing leva o cliente até a loja. Mas quem garante a recorrência, quem garante que ele vai voltar de novo, são os produtos, o bom atendimento, a limpeza do local e tudo que engloba aquela marca lá. Então é um trabalho de duas mãos, assim. Sempre o pessoal de consultoria de campo, o pessoal que faz gestão, o pessoal que faz operação, está sempre lá garantindo que está tudo muito bom e muito bem feito para que esse cliente continue voltando. Pois é, passou o tempo que as pessoas achavam que o departamento de comunicação era lá embaixo, no canto da pirâmide, quando na realidade tem que estar lá em cima, junto com o CEO, porque como ele falou, a comunicação tem que ser para trazer o cliente, mas essa comunicação é também gestual, é comunicação de como ele vai receber a informação do produto pronto. Quer dizer, a informação que eu vi no cartaz é a mesma informação que eu estou recebendo aqui com o prato na minha mesa e por aí vai. Tudo isso é comunicação. E quem descobre isso já sai muito, muito na frente. Então é isso, gente. Bom, vou continuar aqui o passeio, porque ainda tem mais coisa para falar sobre a marca Sucão. De repente você se inspira aí e também coloca em prática na tua empresa. E depois você aproveita, embaixo nos comentários, se você estiver acompanhando pelo YouTube, de repente, coloca a sua impressão. O que você achou do programa? Teve alguma ideia aqui que você colocou em prática? Fez sentido? Então é isso. Continua com a gente, porque ainda tem mais por dentro das marcas. Bom, Antônio, eu tô conhecendo aqui o Sucão, né, por dentro da marca, muito bacana, tô gostando demais. E agora me conta alguns detalhes mais administrativos, que é mais a tua área. Eu acho que vai fazer muito sentido para quem está acompanhando, que vai poder se inspirar. Você vem de uma família que tinha a lanchonete e que era uma administração familiar, de um negócio que era uma unidade, né? E de repente você abriu para virar uma franquia que hoje tem 50 lojas. Sim. Primeiro, qual que é a diferença? Em termos da unidade em si, muda mais o profissionalismo que a gente traz quando você está trabalhando com uma rede de franquias que você consegue aplicar no negócio. Porque meu pai, ele ainda até hoje administra uma loja e ele segue um estilo de gestão familiar, que acaba até misturando contas pessoais com contas do negócio, aqueles erros clássicos, né? E quando a gente está trabalhando numa franquia, tanto nas nossas lojas próprias quanto nas franqueadas, a gente preza muito por fazer uma gestão profissional, né? Trazer o mais profissional possível para o negócio ser muito rentável e trazer o retorno do investimento do franqueado. Agora, deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui de reforminha aqui, o Ali, o concorrente na frente tem uma sede mais bonita. E aí, como escolher o melhor ponto? Quais as dicas, né? Para melhor ponto, a gente usa algumas ferramentas, né, de mercado de avaliação de fluxo, né, de pessoas no local. A gente avalia, por exemplo, em shoppings, o perfil do shopping, se é um público mais A, mais B, que converse com a nossa marca, né? E também tem muito da negociação que vai fazer no ponto. Então, assim, você tem um ponto maravilhoso, tem um fluxo maravilhoso, mas o preço daquele ponto está muito alto. Também é algo a ser considerado na hora que você vai escolher o ponto ideal, né? Esse trabalho todo ele é desenvolvido pelo nosso time de expansão, que avalia todas essas variáveis, né? Se o público do local conversa com a nossa marca e também ajuda na negociação. Então, às vezes o empreendedor não tem muita familiaridade com esse tipo de negociação, não sabe, né, que valores ele pode pagar, como esse valor encaixa na linha dele, né, depois que o negócio abriu operacionalmente, como esse valor encaixa, se cabe ou se não cabe. Então, esse tipo de avaliação, o nosso time de expansão e de implantação de loja ajuda a chegar numa solução aí legal, né, que faça sentido e que vai dar saudabilidade para o negócio dele depois. Vale a pena comprar um imóvel para abrir um negócio? Não é uma prática que a gente costuma fazer, né? Às vezes o franqueado tem um imóvel e fala, vamos abrir store em store, já acontece na nossa rede também, então a pessoa tem uma outra loja que tem espaço para abrir um sucão lá dentro, então ela põe dentro dali. Mesmo nessa situação, a gente indica que seja avaliado qual o valor desse local, para que você componha, né, os gastos dele e fique tudo muito profissional, como a gente estava falando no início, né? Uhum. E aí, escolhido então o local, tem uma equipe que vai exatamente desenhar toda a arquitetura no padrão de vocês. Sim. E aí existe tudo bem que a gente já falou de logística lá, mas a logística de
construção desse espaço? Quer dizer, você já tem todos os fornecedores, enfim, do revestimento, da tinta laranja e verde, né, que são as cores da marca. Como que funciona isso? Quando o ponto é escolhido, então eles dão o próximo passo, que é fazer o projeto arquitetônico. Então a gente tem um arquiteto homologado que faz todo aí o desenho, né, adequa a nossa identidade visual naquele espaço. E o nosso time de implantação, a gente não tem a política de entregar a chave na mão, que a gente chama, mas sim a gente indica os fornecedores, que a gente tem alguns fornecedores parceiros aí, para a pessoa ir fechando e fazer ali com o menor custo, trazer o mesmo padrão de loja, bonito, com excelência que a gente tem na marca, né? Porque o local tem que conversar com o produto que a gente está oferecendo, tudo aquele pacote, né, de marketing que vocês estavam conversando ali. Até porque, de repente, mão de obra é muito específica em um lugar e outro. Então você que está por aí já conhece as pessoas que fazem o serviço, né, já tem esse tipo de relacionamento, e aí fica um pouco mais fácil, agiliza e desburocratiza, né, facilita essa implantação. Bom, agora eu estou curioso de saber como que é uma loja de perto. E a gente não poderia terminar essa edição sem ir até uma loja. Nós estamos em Campinas, sede da franqueadora, então, portanto, nós vamos até uma loja também na cidade de Campinas, que fica a 2 quilômetros aqui, é isso? Mais ou menos isso. Aqui pertinho da gente, a 10 minutos daqui do escritório. Então, bora lá pra gente conhecer essa loja e lá a gente encerra o programa. Mas calma, porque ainda tem muita coisa pra gente falar, viu? O programa, tá super bacana. Faz sentido pra você? Compartilha aí no WhatsApp. Bom, gente, estou aqui com o Antônio, o Felipe, o Henrique, para agradecer demais essa edição, que trouxe para a gente um pouquinho dos bastidores, de como funciona a empresa Sucão, que a gente viu que começou uma empresa familiar, se profissionalizou, e é um exemplo para todo mundo. Você que às vezes sonha ampliar seu negócio, isso é possível. Basta você dar o passo certo, no momento certo, contar com pessoas que vão te ajudar. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber quem sabe das coisas, porque isso ajuda a gente a trilhar o caminho, né? Porque não dá para ter um sonho e enterrar. A gente tem que sonhar e colocar outras pessoas para sonhar com a gente. E convencer as pessoas do nosso sonho é o primeiro passo. Que eu acho que começou lá com seu pai, você sentiu essa necessidade de puxar para você, ressignificar, e o resultado aí são 50 lojas pelo Brasil, mas não para por aí, né? Porque a ideia é expandir cada vez mais. Né? Sim, sem dúvida. A gente está num processo de expansão. Nos últimos anos a gente vem acelerando, a gente primeiro criou uma base sólida para agora tá podendo crescer cada vez mais, né? Cada ano aí. É isso. Valeu, viu? Tá bom, obrigado. É isso. Sou cliente, não tenho vergonha de falar, né? Aqui a gente não está fazendo mexer porque não tem nada comercial. E gosto, eu acho que a gente tem que se inspirar em gente que fez, que faz e dá certo para a gente atingir aquele ápice que todo negócio busca, que é a compra, recompra e indicação. É isso, espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente está de volta. Lembrando que toda terça-feira, 10h30 da noite, tem um episódio novo e todos os episódios estão disponíveis no nosso canal, no YouTube, que é Empreender. Basta você digitar no YouTube. Se você não estiver na sua casa, lembrar do horário do programa, você pode assistir o canal Empreender 24 horas por dia através da página do Sebrae no YouTube. É tudo muito simples, acessível, democrático, compartilha com todo mundo. A gente se encontra na semana que vem aqui no canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.